Bem, é o seguinte, pessoal, depois de atacar aí o judiciário, o Bolsonaro implora para Gilmar Mendes, pede ajuda aí, né, pede ajuda ao Gilmar Mendes para ver se ameniza a situação. Eu vou contar tudo isso aí, né, falar sobre essa situação, falar que o Bolsonaro também peitou o judiciário aí brasileiro, diretamente ou diretamente, ao menos aí 31 vezes, né, e o judiciário, de certo modo, respondeu o Bolsonaro 31 vezes, tá? A gente vai falar também sobre a situação do Arthur Lira, que tá praticamente aí numa situação extremamente delicada, a qual, de certo modo, deixa eu diminuir aqui, a PF, a Polícia Federal, tá partindo para cima do Arthur Lira e a casa está caindo para ele. A coisa tá ficando feia para o Arthur Lira e se de certo modo a coisa fica feia para o Arthur Lira, a coisa fica boa para o Brasil. Mas ó, posso te dizer uma coisa, a situação para o Arthur Lira tá tão desagradável porque foi encontrado algumas provas e que podem levar de certo modo o Arthur Lira para um local diferente esse ano. Tava querendo ser o rei do Brasil, mas parece que agora não vai ser mais, porque a coisa ficou feia, tá? E falando sobre a situação, sobre a coisa ficar feia, o Bolsonaro agora, né, arrega, né, e fala que foram sugestões, as mentiras que ele propagou sobre as eleições, né? Tá aqui a Folha de São Paulo humilhando o Bolsonaro e a casa caindo. A situação de Arthur Lira em 5 pontos, né? O que liga o Arthur Lira às investigações sobre o kit lá de robótica. A coisa ficou feia aqui, pessoal, porque eu vou dizer pra você o porquê. Parece que o Arthur Lira supostamente pagou até fisioterapia com dinheiro que seria destinado a investimentos na educação lá em Alagoas. Utilizou aí para poder pagar carro, conserto de carro, de Hilux, de picape lá, da Amarok, enfim, uma bagaceira, e a Polícia Federal partiu para cima. Outra situação aqui que fica complicada é essa daqui: a democracia brasileira depende de responsabilização exemplar de Bolsonaro. Ou seja, mais uma pressão aí, né, do Lula e de certo modo da sociedade. Antes de mais nada, eu já preciso te falar que essa mulher aqui ela não é de esquerda, mas deixa eu me apresentar, eu vou contar tudo isso aí pra você. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política e é um canal voltado à esquerda, porque tem muita gente que chega aqui, pensa diferente. Aqui é um canal voltado à esquerda, tá? Só para poder avisar, alertar aí, porque tem algumas pessoas vindo aqui e eu preciso informar para você que esse é um canal voltado à direita e política e é um canal voltado à esquerda, tá? Então deixa eu já deixar claro aí pra galera que tá chegando aí no canal, já para poder saber, tá? Muitíssimo obrigado a todos que estão dando uma força, dando essa moral aí, ajudando o canal. E já aproveita e já se inscreve, né? Porque é muito importante aí a gente lutar a favor da democracia. E você se inscrevendo no canal ou deixando um like, consequentemente, você está lutando a favor da democracia. Já me apresentei, vamos direto ao conteúdo, vamos falar aí sobre a situação que está acontecendo aqui no Brasil, em especial sobre o Bolsonaro, que de certo modo atacou o poder judiciário e agora está sentindo as chamas do poder da justiça, tá? Essa que é a realidade. E qual foi a vez aí que ficou complicado aí para o Bolsonaro de modo geral? Deixa eu ver aqui, eu acho que agora ficou melhor aí para vocês. Não ficou melhor. Eu vou aumentar aqui para ver se fica bem aí na tela. Aumentou um pouquinho. Bem, a primeira vez que o Bolsonaro ousou atacar o sistema, né, eleitoral foi o seguinte, ó, o Barroso partiu para cima. Se o presidente tiver prova de fraude, tem o dever cívico de entregá-la ao Tribunal Superior Eleitoral. Estou esperando. O resto é retórica, é conversa, política, enfim. Aí o Bolsonaro falou assim, ó: qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, o Bolsonaro falando que lá ele, né? Lá ele, viu, Alexandre? Não sou eu que tô falando, né? O Bolsonaro tá dizendo que ele não irá cumprir. Isso foi no dia 7/7 de 2021. Logo em sequência, no dia 2/8 de 2021, Barroso respondeu: a ameaça à realização de eleição é uma conduta antidemocrática. Bolsonaro trucou. Não. Foi o Fux aqui que partiu para cima. A harmonia e independência entre os poderes não aplicam impunidade de atos que
ultrapassem aí o necessário respeito às instituições. Alexandre de Moraes também partiu para cima. Não há dúvida de que as condutas do presidente da República insinuaram prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. E aí o pessoal foi só avisando o Bolsonaro 31 vezes. Aí o Bolsonaro pegou, né? Nas eleições de 2018, o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia. Ou apertava um número e aí ele ficava falando lá, aí Fachin, é muito grave a acusação de fraude em uma instituição. Enfim, foram 31 vezes que os ministros alertaram o Bolsonaro. E o que você acha que vai vir, tá? Tá aqui no jornal O Globo, essa aqui é a realidade. Deixa eu pegar aqui, aumentar aqui um pouco mais para a esquerda. Essa aqui é a realidade para ver se melhora um pouco. Mas enfim, essa que é a situação aí. Os ministros alertaram o Bolsonaro do que estaria por vir. O Bolsonaro, de certo modo, achou engraçado e não rolou. Essa que é a realidade. Bolsonaro achou engraçado, mas não rolou. Os ministros, de certo modo, partiram para cima e a casa caiu, tá? Aqui tá falando sobre a questão dos ministros. Quando o então presidente Jair Messias Bolsonaro reuniu com embaixadores para fazer ataques infundados ao sistema eleitoral em julho do ano passado, ele já havia recebido diversos alertas. Então tá aqui essa matéria do jornal O Globo. O judiciário, de certo modo, tentou alertar o Bolsonaro. Ele não entendeu assim aquela época, dizendo que não ia respeitar, coisa e tal, e lá vai cacetada. Enfim, ele achou que essa seria a opção. No entanto, agora parece que ele mudou de opinião e tá aí implorando para o ministro Gilmar Mendes, né? Tá até utilizando aí frase do ministro Gilmar Mendes para ver se consegue aí se safar. Será que vai? Bem, Bolsonaro agora chama de sugestões as mentiras que propagou sobre as eleições. O ex-presidente Bolsonaro reuniu com deputados do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou nessa segunda não ser justo, né, falar em ataque à democracia. Ou seja, aqui Bolsonaro não é que ele está especificamente arregando, ele simplesmente está utilizando uma técnica para tentar se defender. Olha, o que eu falei não foi bem isso, né? Na realidade não foi um roubo, foi um ato ilícito. Ele está tentando mitigar aqui, diminuir a situação, essa que é a realidade, para ver se a coisa não fica tão complicada para ele, Bolsonaro. Só que isso não vai mudar muito a situação dele. Por quê? Porque existem muitas situações que, de certo modo, acaba mostrando o que realmente o Bolsonaro fez no verão passado, tá? Ele está tentando aqui utilizar de um argumento para mitigar, para diminuir o estrago que ele fez nas eleições. Essa que é a realidade. E aí ele está dizendo assim, foram apenas sugestões. Eu quis, de certo modo, testar até onde ia, né? Isso não é errado. E aí ele utiliza até uma frase do Gilmar Mendes, tá? Bolsonaro disparou uma série de mentiras sobre o sistema eleitoral. Tá aqui a foto dele meio apreensivo e coisa e tal. Aí ele vem e fala assim: é justo caçar os direitos políticos de alguém que reuniu com embaixadores? Não é justo falar que eu ataquei a democracia. Aperfeiçoamento, buscar colocar camadas de proteção é bom para a democracia, diz o Bolsonaro. Da mesma forma que fazer você, o Bolsonaro, refletir por um determinado espaço de tempo, se é que essa é a palavra, em um local de 5 por 6 metros quadrados, se é que esse é o termo, ou mais, sendo mais claro, em uma cela, não é errado. Então, da mesma forma, a gente pode levar aqui o mesmo pensamento, né? É justo caçar os direitos políticos de alguém que reuniu com embaixadores. O problema é que você não foi só uma reunião. Você, de certo modo, Bolsonaro, atacou de maneira draconiana o sistema eleitoral, cujo esse sistema você já havia sido eleito, igual você falou aqui, durante mais de 28 anos. Só agora você quis reclamar dessa maneira exorbitante e colocar em xeque o trabalho de muitas pessoas. E aí ele vai aqui, utiliza até uma fala do Gilmar Mendes, tá? Bolsonaro afirmou que espera um julgamento justo. Questionado sobre possíveis sucessores, ele pulou fora, mas tem uma parte aqui que ele fala aqui, ó.
Gilmar Mendes. O ex-presidente afirmou que, naquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes, que presidia o Tribunal Superior, né, Eleitoral, falou que naquele momento que a Justiça Eleitoral não podia existir para cassar mandato, e muito menos, né, a de um presidente. Então ele está utilizando técnicas para poder escapar da punição. Antes não gostava do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, e agora tá querendo ser amigo do Alexandre de Moraes e, de certo modo, do Gilmar Mendes, utilizando lá uma fala: bem, não pode me caçar por isso. Ele vai utilizar esse argumento lá, né? Eles, advogados, vão utilizar esse tipo de argumento para ver se o Alexandre de Moraes, para ver se o ministro Gilmar Mendes, se a galera lá vai ter pena dele. Eu acredito que não, tá? Essa aqui é a realidade. Falando sobre outra situação aqui, sobre a situação do Arthur Lira, acaba se complicando, porque foi encontrado, pelo menos supostamente, um dinheiro que seria destinado ao Arthur. A Polícia Federal enviou a investigação sobre supostos desvios em contrato aí de kit de robótica para o Supremo Tribunal Federal, após encontrar documentos com citações a Arthur Lira. Supostamente, vou colocar aqui em uma lista de pagamentos, só para você ter uma noção, o valor você vai ficar abismado, tá? A investigação sobre os desvios de kit de robótica tem origem em reportagem da Folha publicada em abril de 2022. Em uma outra lista com citações de pagamentos com o nome Arthur, foi encontrado pela Polícia Federal, essa revelada pela revista Piauí. E aqui tá Arthur Lira preocupado, né, de rei do Brasil, agora com destino, e implorando ao Supremo para que não venha a punição. Agora, não pensou nisso nas crianças, na educação lá do estado, da qual ele foi eleito deputado. Gente, pelo amor, né? Tenham compaixão do próprio estado de vocês. Não votem em pessoas. Que é complicado falar, mas enfim, tá aqui. Se você quiser insistir no erro, né, fica a critério. Agora, a punição vai vir. Olha só como é que tá aqui a situação. Quais as ligações encontradas pela Polícia Federal? Bem, um documento apreendido com o Luciano Cavalcante, auxiliar direto do Arthur, né? Lista aí 834 mil reais em valores pagos em dezembro de 2022 a março de 2023. Continuou de dezembro para cá. E aí você vai falar assim: mas não tem tanto tempo, foram cerca de mais ou menos aí dezembro, né? 4 meses, cara. E desses 4 meses, 834 mil foram pagos ao Arthur. Cerca aí de quase 210 reais por mês pagos, né? A essa cambada aí de políticos que não tem compromisso com o Brasil, tá? E aí você fala assim: Cláudio, mas foi pouco. Bem, se você parar para analisar, 650 mil reais foi referente ao Arthur, né? Arthur, Tutu, né? O Arthurzinho, enfim. Foram cerca de 5 pagamentos com essas transferências. Então é um negócio absurdo. Aí você vai falar assim: mas foi pago com dinheiro que era a ele. Realmente a ele, mas não especificamente para beneficiar o povo. Foi investido em quê? Caminhonete, Hilux, salvo engano, em Amarok, fisioterapia, né? Agora, o povo não recebeu isso. O povo não recebeu investimento em educação, o povo em transporte, em saúde, nada disso. Anotações são valores relacionados ao Arthur, cerca de 11 pagamentos aqui de abril a maio de 2023. Enfim, é uma loucura. Isso aqui dá um vídeo à parte, tá? Olha só, eu nunca vi essa quantidade de dinheiro. Talvez você também não tenha visto. O que acontece agora com a investigação? Foi, né, direcionado ao STF, porque ele tem foro aí. Agora tá aí pedindo, pelo amor, Barroso, por favor, não me complique, tá? E a gente espera que ele tenha aí um julgamento justo e punido, tá? Porque não tem condições um negócio desse, tá? O cara receber aí indiretamente 800 mil reais em 4 meses é uma loucura.
E aí, qual a origem da investigação? Foi naquele superfaturamento lá de que eram comprado um kit de robótica que era de 100%, passou a 420%, tá? Tem negócio aqui de até de fisioterapia. Essa que é a realidade, tá? Enquanto isso, a escola lá caindo aos pedaços. Tá aqui, tá? Tá aqui a situação extremamente complicada. Deixa eu ver aqui, ó. Físio, ó. Pra onde foi o pagamento, ó? Pagamento, um deles é pagamento de fisioterapia ao pai do político. Consta pagamento de 4.500 aí para revisão de um carro Hilux. Essa que é a realidade. Anotações também, tem também para Saveiro, tem para todo tipo. Ó, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Não sei se você tá ouvindo que eu tô falando nesse exato momento. O dinheiro do povo brasileiro, pelo menos nesse caso aqui, é investido em qualquer coisa. Saveiro, Hilux, é investido em fisioterapia para parente de político, menos no povo brasileiro. Agora, cabe ao povo analisar, poxa, será que eu tô votando de uma maneira certa, correta? Porque o cara tá investindo dinheiro em tudo, em vaca, cabrito, gado, boi, enfim, pato, galinha, em tudo, menos no povo brasileiro. Então tá aqui, cabe a galera analisar para ver se está correto. A situação do Arthur Lira aqui se complica e, enfim, não tem mais o que falar. Agora o povo que continua votando num cidadão desse é complicado. Aí a democracia brasileira depende de responsabilização exemplar de Bolsonaro, diz ministro de Lula. Eu falando que foi Lula. Foi o Silvio Almeida. E o Silvio Almeida, como professor de direito, enfim, salvo engano, né? É o cara aí da vez e ele tá correto. Ele fala isso fundamentado lá num livro do Rogério Greco, que é professor e promotor, é realmente fantástico lá de Minas Gerais. Pessoa da qual eu tenho muita admiração e né, espero um dia conhecê-lo. Essa que é a realidade. O cara é realmente fantástico, tá? Agora voltando aqui falando sobre a Tabata Amaral diz estar frustrada com as decisões de Lula. E o Brasil frustrado com você, Tabata. Eu não sei como você ainda tem voto, tá? Diz que vai ser a chata, na realidade não é que você vai ser... Você já é a chata, porque não faz nada pra melhorar a vida do povo brasileiro. Eu não vou perder nem o tempo pra poder falar dessa moça aqui. Gente, é o seguinte, ó. O vídeo de hoje era sobre essa situação. O Bolsonaro, numa situação extremamente complicada, atacou o Poder Judiciário brasileiro e agora está implorando para o ministro Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes, até utilizando frases do Gilmar Mendes, para ver se não é punido. A coisa ficou complicada e eu espero que ele, né, seja julgado de uma maneira justa e, em especial, para que não tenha como recorrer. Essa que é a realidade. Quando há um julgamento nesse sentido, um julgamento justo e tal, né, pode até recorrer, mas sabe que vai perder, tá? E agora é isso. E Bolsonaro direto à jaula, rumo à jaula, e Arthur Lira também. Aí você vai falar, pô, Claudio, você não gosta do Arthur Lira? Eu não tenho simpatia por ele. Agora, todo mundo sabe como é o Nordeste. Eu sou do Nordeste. As pessoas sabem das dificuldades que tem. Eu já cheguei a ver algumas escolas, gente, onde os alunos não tinham uma cadeira para poder sentar. E aí, política andando, pagando caminhonete, Hilux, né, Saveiro, né, e tem mais outros aí, parece que é Amarok, fisioterapia para um, para outro, recebendo quase R$1 milhão em 4 meses, e o povo passando por dificuldade. Isso não é justo. Essa aqui é a realidade. Arthur Lira, se pronuncia sobre isso. Fala alguma coisa sobre essa situação, cara. O Brasil precisa te ouvir. Essa que é a realidade. Tá aí a explicação. Se você tá sem saber o porquê que o Brasil passou durante 4 anos passando por dificuldades, tá aí, essa é uma das situações, tá? É sobre essa situação do Arthur Lira, dentre outros políticos aí. Agora, se a Polícia Federal tá indo pra cima e agora a gente tá vendo aí um pouco, em 4 meses, o que esse cara conseguiu fazer em 4 meses, quase R$1 milhão, imagina esse cara fazendo durante 4 anos o que ele não fez com o Brasil. Começa a analisar, pensa, em 4 meses conseguiu aí um lucro de quase R$1 milhão. Essa que é a realidade. Foi 600 mil, né? Mas, enfim, o resumo da ópera, como diz o pessoal, foi esse. Imagina esse cara em 4 anos o que ele não fez, tá? E aqui não é uma questão de ganância por dinheiro, para poder, como é que eu posso mencionar para você? Ah, ele fez isso porque ele estava passando fome. Ah, ele fez isso porque ele estava precisando, não. Porque um cara que ganha R$30 mil por mês, ele não precisa de mais nada.
em relação a dinheiro. Não precisa, que é o suficiente para ele comprar uma casa, para ele comprar um apartamento, para ele comprar um carro. É o suficiente para tudo. Não precisa, isso não é fome. Isso não é fome, isso não é passar por dificuldade. Isso você já sabe qual é o político que pega dinheiro público, tá? Enfim, que pega o dinheiro aí da população de modo geral, é safadeza de modo geral. Não tem uma outra situação, não tem uma outra palavra para mim poder chegar e falar assim, ó, não, porque veja bem, se você analisar a situação, conjectura que o pessoal fala, né? Se você analisar a conjectura do Brasil, né? É impossível viver com 40 mil reais por mês. Não tem como. E por que o povo brasileiro vive com, a sua grande maioria, com R$1.000 por mês? E o cara não pode viver com 40 mil reais por mês? Tá? Isso a mídia não fala.